A agitação de uma inquietação interna. É por causa disso, irmãos e irmãs, que Jesus inicia o capítulo 14, dizendo aos seus discípulos simplesmente a frase que todos nós aqui sabemos de cor: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, porque eu vou preparar-vos um lugar, assim que onde eu estiver estejais vós também. Ele começa esta palavra dizendo aos seus discípulos que eles não deveriam viver com coração turbados, irmãos e irmãs. O que significa um coração turbado? Coração turbado significa viver no estado de agitação. Significa viver no estado de inquietação, agitação interna, aflição, agonia, medo e desassossego, meus irmãos e irmãs. Talvez alguém entre nós aqui, que devido a algumas circunstâncias da vida, o seu coração se encontra agitado. Aparentemente você olha para a pessoa, está tudo correndo nas normalidades, mas lá dentro há essa agitação interna, essa inquietação, essa aflição. Isto é, irmãos, viver com o coração turbado. Trazendo aqui, irmãos, para as nossas vidas, nós estamos vivendo num mundo onde muitas coisas nesta vida concorrem para que o nosso coração esteja cada dia mais turbado, irmãos e irmãs. Estamos vivendo um momento profético chamado nas Escrituras que princípio das dores. Ainda não é nem as dores de fato. Estamos vivendo este momento profético que é apenas o principiar das dores, meus irmãos e irmãs. Temos visto sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus se cumprindo a cada dia. Olha a situação que nós passamos, podemos dizer assim, ou melhor, estamos ainda passando, meu irmão. É apenas o principiar das dores. Nunca se na história vemos com os nossos olhos tantas coisas, tantos sinais descritos na Bíblia acontecer como nesses últimos dias. E isso, de certa forma, vai concorrendo, irmãos, para que o nosso coração também esteja turbado. É a preocupação excessiva com as coisas que nós estamos vendo. É a preocupação com o presente momento, a alta do preço, a alta da gasolina, a alta dos produtos alimentícios, meus irmãos. Olha a realidade que nós estamos. A pergunta que fazemos é: aonde nós iremos chegar de fato? Veja que há muitas coisas, todos os dias surge uma novidade neste mundo que nós estamos vivendo. E isso, como eu falei, acaba concorrendo, a fim de que o coração de pai, de mãe, e o coração nosso, às vezes, seja tomado, irmãos, por este sentimento de aflição. Às vezes a preocupação vem forte, a ansiedade bate. A realidade é que muitos pais nesses dias coloca a cabeça no travesseiro e às vezes começa a se pegar pensando na situação que nós estamos vivendo e o sono se esvai. Preocupação vem, preocupamos, irmãos, com o emprego, preocupamos, irmãos, com a alta de preço, preocupamos, meus irmãos, com os nossos filhos, com a família. É tantas coisas que às vezes o nosso coração, de certa forma, é tomado com este mesmo sentimento que assolava o coração dos discípulos naqueles dias, que quando Jesus disse: olha, eu não estarei mais convosco,
eu serei traído, eu serei rejeitado, todos vocês vão me rejeitar, eu, portanto, não ficarei só, porque o Pai estará comigo. Pedro, tu me negarás por 3 vezes, eu partirei deste mundo. Então o coração dos discípulos foram entrando, irmãos, em aflição, em angústia, em agitação interna. E aí Jesus então disse: não turbe o vosso coração, não encha o seu coração de solicitude, de angústia, de aflição, de agitação, meus irmãos e irmãs. E aí ele discorre todo o capítulo 14, que nós vemos aqui nesta noite. E qual a finalidade de Jesus falar isso? Justamente, irmãos, para trazer uma palavra de consolo, uma palavra de conforto àqueles discípulos que estavam com o coração aflito. E nesta palavra, irmãos, eu tiro aqui 5 razões pela qual nós não devemos andar com o coração turbado. Quantas razões? 5 razões. E eu creio que de fato você ouvir esta palavra e de certa forma praticar na sua vida, o seu coração jamais será tomado por anseios vãos, solicitudes, aflições, agitação interna, meu irmão. Primeira razão que Jesus nos fala aqui nesta noite, pela qual não devemos andar com o coração agitado, turbado, irmãos, em turbulência. Primeiro motivo, nós temos a garantia de um lar celestial, meu irmão, minha irmã. Veja que é isso que Jesus está dizendo aqui aos seus discípulos, logo após ele dizer: não preocupe, não ande com o coração enturbado. Porque Jesus, na casa do meu Pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu vou-lo teria dito, porque eu vou preparar-vos o lugar para cada um de vocês que aqui se encontra nesta noite. Nós temos, irmãos, a nossa morada celestial garantida na eternidade. Ah, quando eu sei, meus irmãos, que há um lugar reservado na eternidade, a ansiedade não cria raiz no meu coração, igreja. Você sabe que moradia, irmãos, é uma das maiores necessidades que um homem, uma mulher, uma pessoa tem na face desta terra. As pessoas procuram se abrigar em todos os lugares. Há quem mora, irmãos, ainda nesses dias de chuva, em beira de barranco. Há pessoas que por falta de moradia moram debaixo de uma ponte. Há outros que optam por pagar aluguel devido às circunstâncias financeiras. Mas Jesus resolve essa situação dizendo a nós: não, na casa do meu Pai há muitas moradas. Há uma morada para você na eternidade. Ainda que você não more bem aqui, você morará na eternidade, meu irmão, minha irmã. Quanto a isso, João, na ilha de Pátimos, olhando para o céu, ele diz: eu vi um novo céu e uma nova terra. É a morada celestial de toda aquela pessoa que é lavada e redimida no seu sangue. Há uma morada preparada para nós na eternidade, meus irmãos e irmãs. O Senhor tem reservado um lugar de apreço para a sua igreja. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Jesus está dizendo: não turbe o vosso coração, porque na casa do Pai não há poucas moradas. Na casa do Pai, igreja, há muitas moradas, muita morada. E lá na casa do Pai é lugar de comunhão com o nosso Pai, igreja. Isso que é motivo de você se alegrar nesta noite, de exaltar e glorificar a Deus neste lugar, meu irmão. Na casa do Pai é lugar de alegria, é lugar de um gozo infindável, igreja. Na casa do Pai é lugar de descanso, é lugar de proteção.
chegará um dia em que o Senhor dirá: vinde, benditos do meu Pai, tome posse do meu reino, pela qual está preparado para vós, antes mesmo da fundação do mundo. Há um lugar, igreja, nós vamos para lá, igreja. Este mundo passará com todas as suas coisas, mas nós estaremos indo uma Jerusalém celestial. Há um lugar reservado para você, igreja. Há uma morada para você que aqui está nesta noite, meu irmão. Mas há uma segunda razão que Jesus também menciona aqui nesta palavra. Ele diz: não turbe o vosso coração. Por que, Jesus? Por que não viver preocupado nesta terra, ansioso, afadigado, com o coração turbado com tantas coisas? Ele vai dizer: porque vocês têm um caminho sobre modo excelente. Ele diz assim: vós já conheceis o caminho para onde eu vou. Há alguém aqui que conhece este caminho? Este caminho, igreja, é um caminho sobremodo excelente. Mas Jesus dizendo: vós conheceis o caminho. Que caminho é este, irmão? Senão a própria pessoa de Jesus. É tanto que Tomé disse-lhe: Senhor, nós não sabemos para onde vai, nós não conhecemos este caminho. Ah, irmãos, quantas são as pessoas que ainda não conhecem este caminho? Ah, irmã, quantas são as pessoas que ainda não estão trilhando, andando neste caminho? Quantas são as pessoas que estão vivendo como Tomé? Nós não sabemos, nós não conhecemos que caminho é este. Salomão chega a dizer que há caminhos que ao homem parecem ser caminhos de vida, mas no fim é o caminho de morte. Há pessoas, irmãos e irmãs, nesse presente momento que está trilhando o caminho de morte, achando que está trilhando o caminho de vida. Tomé disse: nós não conhecemos, mas Jesus chama a responsabilidade para si e disse: eu sou o caminho, Tomé. Ele é o caminho de vida, Ele é o caminho da vitória, Ele é o caminho, Ele é o caminho. Ele não é um caminho, Ele não é um caminho, Ele é o caminho, igreja. Ele é o único caminho. O que existe aí fora é atalho. A religião te leva para um atalho, mas Jesus não, Ele é o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão exclusivamente por Jesus. É por Jesus que você tem que entrar, é por Jesus que você tem que continuar, é no caminho de Jesus que você tem que prosseguir, meu irmão. E se por algum acaso você não conhece o caminho é Jesus. E este caminho não é largo, igreja. Este caminho é estreito, a porta é estreita. A porta não passou por reforma, ela continua estreita. Ele diz: eu sou o caminho, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Tomé. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, Tomé. Mas há uma terceira razão, meus irmãos e irmãs, pela qual o meu coração e o seu coração não pode viver turbado, irmã. Eu falei que se você ouvisse isso e praticasse isso, nunca mais você se pegaria roendo as unhas, vivendo, irmãos, neste paradigma de ansiedade excessiva, preocupado com o presente, preocupado com o futuro. Jesus então dá uma terceira razão pela qual o nosso coração, irmãos, para que o nosso coração não viva turbado, está aqui, versículo 13 e 14. Nós temos, além das moradas celestiais,
Nós temos além de que o Senhor nos menciona acerca de um caminho sobremodo excelente. Nós temos um Deus e Pai que responde a nossa oração, igreja. Olha aqui que Jesus diz aqui no versículo 13 e 14. Olha, não turbe o vosso coração. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o meu Pai, seu Pai, seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Sabe o que significa isso, meu irmão? Que nós, aqui neste presente momento, nós temos livre acesso à sala do trono nesta noite. Talvez, daí o motivo pela qual muitos têm andado com o coração agitado. Talvez está aí o motivo pela qual muitas pessoas, até aquelas pessoas que se dizem filhas de Deus, motivo pela qual tem andado com essa agitação interna, essa preocupação excessiva. Motivo: a oração é muito rala, meu irmão. A vida de oração é algo muito escasso, pouco se ora e muito se preocupa. Pouco se busca a presença de Deus e muita agitação e perturbação, comoção interna. Talvez é por causa disso que às vezes o seu coração anda agitado, preocupado, irmã. Às vezes eu digo até com coisas supérfluas, desnecessárias, porque você simplesmente não aprendeu a se apropriar desta tão grande graça que o Senhor nos concede de aproximarmos dEle através da oração, meu irmão. Se você não ora, com certeza você vai estar com o coração turbado, agitado, qualquer coisa já é suficiente de roubar seu sono, irmã, de tirar a sua paz, meu irmão, minha irmã. Não sabe você que tudo pode ser resolvido através deste ato tão sublime, se render a Deus em oração, meu irmão. O apóstolo Pedro, sabendo disso, ele diz que nós precisamos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, aflição, precisa ser lançado sobre a pessoa de Jesus, igreja, isto em oração. Tiago, ele vai dizer que se há alguém aflito, com o coração turbado, agitado, ele diz: faça oração. Jeremias, no capítulo 33, no seu livro, ele diz: invoca-me no dia da angústia. Melhor dizendo, o salmista, no Salmo 55, versículo 5, ele diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Vemos, irmãos, a palavra de Deus dizer: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Tudo, irmã, presta atenção aqui, pode ser resolvido na oração. Jesus então nos concede essa graça, a fim de não vivermos, irmãos, como o mundo lá fora vive, a preocupação excessiva, a ansiedade, o coração turbado, não cabe bem para um filho de Deus e uma filha de Deus. Deixa isso para quem não conhece o Senhor. Deixe isso para aquela pessoa que ainda não está vivendo na dependência de Deus. E Jesus aponta aqui para nós dizendo: olha, tudo quanto pedirdes em meu nome, é no nome de Jesus, igreja. Ele diz: eu farei.
Certa vez Jesus, ele disse aos seus discípulos, querendo, irmãos, incentivar os seus discípulos a ter uma vida de oração como ele o tinha. Ele diz assim, olha, uma das frases que eu mais gosto no Evangelho de João: estou há tanto tempo convosco, e nada me pedis, pedis e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Meu irmão, nós precisamos aprender a aproximar de Deus em oração. Precisamos, meus irmãos e irmãs, pegar todos os anseios, toda a agitação, e lançar sobre a pessoa de Cristo em oração, igreja. É na presença dEle que toda tristeza se esvai, irmã. É na presença dEle que Jó diz que até a tristeza solta de prazer, de alegria. É na presença dEle que toda angústia se esvai, irmã. Pastor, estou com o coração angustiado, ore, irmã. Estou com o coração sobrecarregado, é tanta preocupação, ore. O antídoto contra esses males do presente século é a oração, igreja. Oração, irmãos. Jesus disse: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Mas há uma quarta razão pela qual eu e você não devemos viver com o coração turpado, irmão. Olha que coisa gloriosa. Aqui nós temos a presença gloriosa da Trindade dentro de nós, meu irmão. Não somente o Pai, não somente o Filho, não somente o Espírito, mas nós temos, irmãos, a presença do Pai, do Filho, do Espírito Santo, irmãos, aqui dentro de nós. Então o crente verdadeiro é o único ser na face desta terra que não pode sentir vazio. Se sente vazio, é sinal que alguma coisa errada na sua conversão, meu irmão, minha irmã. Pastor, estou sentindo vazio. Meu irmão, reveja, há algo errado. Olha o que diz essa razão tão gloriosa. Que gloriosa verdade, igreja. Eu me exulto nesta noite por conta dessa realidade gloriosa. Versículo 15. Jesus disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Quem ama, meu irmão, guarda. Quem ama, guarda os seus mandamentos. E ele diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco. Para sempre. Para sempre, meu irmão. A saber, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas você pode, porque o mundo não o conhece, mas vocês conhecem, porque habita dentro de você, meu irmão. Eu não vou deixar vocês órfãos, eu voltarei para vós. Daqui a pouco o mundo não me verá mais, porém vós me vereis. Naqueles dias sabereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama. E aquele que me ama de fato será amado pelo meu Pai. Eu amarei e me manifestarei a Ele. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará. Viremos a Ele e faremos nele morada.
Aleluia. Aleluia. Que gloriosa verdade, irmã. Que gloriosa verdade, meu irmão. Nós temos a presença dele conosco para sempre. A promessa que ele jamais nos deixaria, nos abandonaria. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Viremos, faremos nele morar. Diante disso, o apóstolo Paulo nos diz, em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19: não sabeis vós que sois santuários de Deus? Que coisa forte, meu irmão. Que ele não habita em templos feitos por mãos humanas, porque aprove ele habitar dentro de nós. E aí Paulo diz: glorificai, pois, a Cristo no vosso corpo, porque o vosso corpo é morada, é templo, é santuário do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã. Morada de Deus, meu irmão. Se Deus habita em mim, meu irmão, não tem que haver espaço para pânico, para pavor, para medo, para angústia ou para qualquer outro sentimento que não engrandece ou que não glorifica o Senhor, igreja. Se eu sei que eu sou o santuário dele, irmãos, não há vazio, não há falta alguma aqui dentro de mim. Eu sou um ser completado pela divina glória do Senhor. Você jamais pode dizer: olha, estou me sentindo tão sozinho, tão sozinha. É a presença dele, meu irmão. E a presença dele é suficiente. A presença dele é o basta, meu irmão. Quando você sabe disso, você não transfere a expectativa de outros te fazer feliz ou preencher o vazio, porque Jesus é suficiente, irmã. É suficiente, minha irmã. É por isso que Davi dizia, irmã Graça: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum nesta vida, porque eu sei que o Senhor está comigo. Convicção, meu irmão, minha irmã. A presença dele é real. Isaías diz: ainda que meu pai e minha mãe me abandone, jamais o Senhor me deixará. Eis que ele me tem gravado nas palmas das suas mãos. Viremos e faremos nele morada, meu irmão. Oh, que gloriosa verdade. Oh, que gloriosa verdade, aprazível verdade nesta noite, jovem. Ah, meu irmão. Mas tem uma coisa: se você de fato deseja morar nas mansões celestiais, é necessário que primeiramente ele habite, faça morada na sua vida. E às vezes nós queremos morar lá na eternidade, mas não abrimos espaço para que ele, o Pai, o Filho, o Espírito Santo habite em nossa vida. Deixa eu concluir para a gente orar. Versículo 27. O Senhor Jesus nos dá uma quinta razão pela qual o nosso coração não viva turbado, meu irmão. Olha para cá. Nós temos a paz de Deus e a paz com Deus.
duas coisas diferentes. Nós temos a paz de Deus, e nós temos a paz com Deus. A paz de Deus é aquela paz que é ministrada ao nosso coração em meio às tormentas da vida. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, em meio à aquietação, nós temos a paz de Deus em nós. Mas não somente isso, a palavra de Deus nos revela que nós temos paz com Deus. E a paz com Deus, ela é advinda da nossa justificação, da redenção, do sacrifício lá na cruz do Calvário. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificado pela fé, nós temos paz com Deus. Não é todas as pessoas que estão em paz com Deus, porque a vida ainda está assim. Olha para cá, jovem, está assim, vivendo a sua realidade. Essa paz com Deus, ela é advinda quando há regeneração, novo nascimento, salvação, conversão verdadeira e genuína, meu irmão. Você morrer aqui agora, onde você vai abrir seus olhos? Você dorme em paz, pensando neste fato? Você consegue dormir em paz, sabendo que se você fechar os olhos para este mundo morrer, você sabe a certeza de onde abrirá os seus olhos na eternidade? Isso é o que eu estou falando, paz com Deus. E esta paz, ela vem quando você se entrega, quando você se rende a Ele. Jesus, ele encerra dizendo: deixo-vos a minha paz. Veja, que paz é totalmente o oposto de coração turbado e agitado. Veja como é diferente, irmãos, estar em paz, mesmo neste presente momento. Veja quão diferente é viver com o coração turbado, agitado, preocupado, qualquer coisinha rouba a sua paz, irmãos. No entanto, o Senhor Jesus disse: olha, a minha paz eu vos dou. E a minha paz, ela é diferente, porque eu não vou lá dou como o mundo lá fora dá. Minha paz, ela é permanente, ela é duradoura, ela é eterna, ela começa aqui na terra e entra no desfecho celestial. Você vive em paz, você trabalha em paz, você convive com as pessoas em paz, você entra no leito de dor em paz, você entra no leito de enfermidade em paz, você morre em paz e você acorda em paz, meu irmão. E aí Paulo diz: olha para cá, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso sentimento em Cristo Jesus. Amém. Que o Espírito Santo permaneça falando ao seu coração nesta noite. Eu quero convidar toda a igreja a se colocar de pé neste momento. Talvez algum ou alguém aflito entre nós neste lugar. Talvez, pode deixar aí, obrigado, irmão. Talvez alguém que entre nós com o coração turbado, ou volta e meia o seu coração turba com uma água agitada, meu irmão, minha irmã. Não sabe você que o Senhor Jesus disse, olha para cá, que quando essas coisas começarem a acontecer, erga os olhos para cima, porque é de cima que virá a sua redenção. Então fecha seus olhos agora, abaixa sua cabeça por gentileza. Há dois convites
nessa noite a você que aqui está. Cabe você aceitar ou rejeitar. Cabe você viver com o coração turbado, continuar com o coração turbado, ou simplesmente você descansar nas promessas daquele que é poderoso. Primeiro convite é o convite de Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Segundo convite, Tiago: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Eu quero convidar você nesta noite, que aprove Deus trazer você aqui para ouvir esta palavra, este sermão expositivo, meu irmão, minha irmã, em que as verdades foram expostas diante de você nesta noite. Não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do Pai, há muitas moradas. Nosso Deus e nosso Pai, a palavra que me deste, eu a entreguei à tua igreja. A palavra que falaste ao meu coração, eu transmiti aqui nesta noite. Essas verdades tão gloriosas, Senhor. Se há algum crente vacilante na fé, se há alguém titubeando aqui nesta noite, cocheando entre dois pensamentos, se há alguém aqui pensando e tentando em desviar e afastar de ti, Jesus, Espírito Santo, atrai este crente novamente nesta noite, traz ele de volta, Senhor, para o aprisco. Meu Deus, não há ansiedade que perdure quando nós estamos diante do grande eu sou. Portanto, Pai, nesta noite eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, age com graça e misericórdia sobre a vida do teu povo, a tua igreja aqui nesta noite. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa-se há em nós essa agitação, essa ansiedade, essa preocupação. Perdoa-nos, Pai, nos dê, ministre ao nosso coração da doce paz nessa noite, a fim de que tenhamos paz no vale, Senhor. Pai, implanta esta verdade no coração da tua igreja, fortaleça a tua igreja nesta noite, edifique a fé desse irmão, dessa irmã nesta noite. Assim, ó Deus, eu oro, abençoando a tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, se eu